Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta solenidade de Pentecostes, nós estamos recordando um fato. Como nós ouvimos na primeira leitura, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam reunidos. Mas não somente fazemos memória a um fato que aconteceu lá atrás. Toda vez que a igreja se reúne em assembleia e celebra algum fato, aquele fato se torna real. Nós estamos no cenáculo. Nós estamos juntos com os apóstolos e a Virgem Maria. E nesta missa, de maneira especial, o Espírito Santo vem sobre cada um de nós. Tanto que cantamos no Salmo, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Mas de nada adianta apenas pedirmos o Espírito Santo se não tivermos uma vida no Espírito. De nada vai adiantar querer, desejar os dons, os frutos, os carismas do Espírito Santo se não tivermos uma vida no Espírito. O que é ter uma vida no Espírito? O que é que cada um de nós, ao sairmos desta missa hoje, seremos convidados a viver? Se eu estou falando de vida, é para ser vivida. O que é que nós recebemos nesta missa? Recebemos quando fomos batizados, recebemos quando nutrimos, alimentamos a nossa fé, recebemos quando pedimos os dons, quando pedimos o próprio dom que é o Espírito Santo. Ter uma vida no Espírito significa ser ministro de algo que não é meu. Existem dons em nós que Deus nos dá, mas que nós não somos proprietários destes dons, somos ministros destes dons. Ministros que devem levar estes dons até os quatro cantos da terra. Onde quer que estejamos, nós devemos ser ministros de Pentecostes. Termos uma vida no Espírito. E o que é isso? Primeira coisa, sermos ministros da unidade. Nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz: depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos, eles saíram e começaram a falar as línguas de todos aqueles que foram elencados aqui. Pessoas de várias partes da face da terra, conhecida naquele tempo, e todos entendiam o que os apóstolos diziam. Até questionavam: mas estes homens não são galileus? Como é que eles estão falando na língua que nós entendemos? Ser ministro de Pentecostes, ter uma vida no Espírito, é ser ministro da unidade. É saber falar a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é a linguagem do amor. Por isso que não existem separações.
Por isso que não existem separações quando duas pessoas falam de Deus, mesmo que uma fale japonês, a outra fala árabe, a outra fala russo, a outra fala português. A linguagem de Deus é a linguagem do amor, por isso que onde quer que estejamos, vamos ter sempre diferenças, mas as diferenças não vão ser barreiras para que nós possamos amar uns aos outros. Não adianta nada pedir o Espírito Santo se não somos ministros da unidade que falam a linguagem de Deus, que é a linguagem do amor. A segunda coisa, que alguém que precisa viver a vida no Espírito porque pede os dons do Espírito, nós ouvimos na carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo vai dizendo, há uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Há uma diversidade de ministérios, mas é o mesmo Espírito. E depois ele vai dizer, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Alguém que leva uma vida no Espírito, alguém que pede constantemente os dons, o dom do Espírito Santo, primeiramente é ministro da unidade, porque sabe falar a língua de Deus, a linguagem de Deus, que é a linguagem do amor. Em segundo lugar, se torna também ministro da caridade. Os dons que recebemos, como São Paulo está dizendo, não são nossos. São para ser colocados a serviço da comunidade, são para ser colocados para o bem comum, por isso que nós nos tornamos ministros da caridade. Quantos dons você recebeu de Deus? Quantas maravilhas Deus fez na sua vida? Quanta coisa boa tem no seu coração? Todas essas coisas, para que nós possamos ter uma vida no Espírito, é preciso ser colocado em uso para o bem comum da comunidade. É preciso sair do nosso mundinho. É preciso sermos enviados ao mundo para levar aos quatro cantos da terra a caridade de Deus. Esse amor de Deus que passa pelo dom que Ele te deu. É claro que cada um tem o seu dom. Eu não quero o seu dom e você não pode querer o meu. Cada um tem o seu dom específico. Tristeza é quando nós não usamos esses dons. Tristeza é quando nós engavetamos os nossos dons. Tristeza é quando não reconhecemos que fomos plenamente dotados de dons que Deus nos deu. Você não é somente aquilo que os outros falam de você. Você é aquilo que Deus fala de você. E é Ele que deve dizer a você qual o dom que Ele te deu. E por isso, se torne ministro da caridade. Ministro de Pentecostes é ministro da caridade, porque coloca todos os dons que recebeu a serviço da comunidade, para o bem comum, como vai dizer São Paulo. E o terceiro e último ministério que nós recebemos, para sermos pessoas que levam a vida no Espírito, é aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Jesus, no dia da Páscoa, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, porque os apóstolos estavam com medo dos judeus, Jesus se põe no meio deles, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles serão retidos. Alguém que leva uma vida no Espírito, que não vive uma hipocrisia de uma vida que só pede o dom de Deus, se torna primeiramente ministro da unidade, porque consegue falar a linguagem de Deus. Se torna ministro da caridade, porque sabe que todos os dons que recebeu é para ser colocado em prática. E em terceiro do Evangelho que nós ouvimos, se torna ministro da misericórdia. De que adianta irmos buscar o perdão de Deus, se muitas vezes o nosso coração não consegue perdoar? De que adianta nós pregarmos o amor, pregarmos o Espírito Santo, pregarmos tantas coisas por aí afora, e o nosso coração não consegue perdoar? Ser ministro da misericórdia é ter a coragem
de colocar o próprio coração na miséria do outro. Por isso que Jesus está dizendo: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Ele está dizendo isso aqui aos apóstolos, ele está dizendo isso aqui a nós, padres, que podemos dar a absolvição dos pecados. Mas ai de nós, padres, e futuro padre ali, o diácono Alan, ai de nós que vamos ser homens da misericórdia, que vamos ser ministros da misericórdia, se antes o nosso coração não for misericordioso. Um coração cheio do Espírito Santo é um coração cheio de misericórdia. Que nós possamos, nesta missa, pedir sim os dons do Espírito Santo, pedir sim a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas de nada adiantará se nós apenas pedirmos e não levarmos uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito é nos tornarmos verdadeiros ministros da unidade, porque saberemos falar a linguagem de Deus, que é a linguagem do amor. Ministros de caridade, porque todos os dons que nós recebemos de Deus serão colocados a serviço do bem comum. E ministros da misericórdia, porque o nosso coração não terá entraves, o nosso coração não terá mágoa, o nosso coração não terá raiva. Para isso, se o teu coração está assim, peça que o Espírito Santo alivie a dor do rancor, peça que o Espírito Santo alivie a dor da mágoa, para que nós todos, como igreja pentecostal, porque a igreja católica é a verdadeira igreja de Pentecostes, que nós todos possamos sair daqui tendo a coragem de colocar o nosso próprio coração na miséria do outro. Que nós nessa missa, cheios do Espírito Santo, possamos sair daqui e dizer: quem é a verdadeira igreja pentecostal não é aquela que coloca apenas no letreiro. A verdadeira igreja pentecostal é esta, que foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos, que estes sim receberam por primeiro o dom do Espírito Santo. Que Deus nos ajude e que essa Eucaristia, pelo Espírito Santo, nos faça ter uma vida no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.